Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez entrar na sua casa com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, hoje nós vamos estudar um tema palpitante, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. André, tudo bem com você? E qual é o capítulo de hoje? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia em que temos a alegria, o prazer, a felicidade de gravarmos este programa que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. É uma alegria imensa. Hoje vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos nesses últimos anos estudando o Evangelho e o Livro dos Espíritos sequencialmente. Hoje, dando continuidade, capítulo 18º, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos ver duas passagens bíblicas e um comentário de um espírito amigo. Então, ao que tem se lhe dará. Item 13. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele respondeu, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhes será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Mateus capítulo 12º, versículo de 10 a 14. Logicamente, esse é um daqueles ensinamentos que não foi mexido pelos cristãos, porque acharam que não tinha uma fundamentação. Mas, logicamente, o Espiritismo vem buscar a fundamentação do lado espiritual pela qual Jesus quis dizer. Quando ele fala para nós, muitos são os chamados, no texto bíblico está, e poucos os escolhidos, eu creio que o correto seria muitos os chamados e poucos se fazem escolhidos. Faltou essa página para ser ampliada, essa palavra que com certeza vem trazer para todos nós o enigma desse texto. Por quê? Porque, na verdade, não é Deus que escolhe ninguém. Não é Jesus que escolhe ninguém. Somos nós que nos escolhemos para acompanhar Jesus. E é interessante quando ele diz: e chegando-se a ele os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala em parábolas? Porque eles não entendiam nada do que Jesus dizia. Ele respondendo, lhe disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Porque os mistérios do reino de Deus não é para qualquer um. É somente para aqueles que têm o coração purificado. Não é para aqueles que querem tirar proveito das religiões. Mas a eles não lhe é concedido, porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse texto é um texto muito interessante para nós analisarmos com muita profundidade em todas as segmentações do homem na Terra. Enquanto nós encararmos a Terra e as religiões como questões financeiras, nós vamos sofrer, porque, na grande verdade, nós temos que olhar o lado espiritual, que é o lado verdadeiro. Nós viemos das essências espirituais
e vamos retornar para as essências espirituais. Quem quiser encontrar nas religiões recursos financeiros para uma sobrevivência de uma maneira mais acentuada, é lógico que não vai conseguir entender a profundidade dessa mensagem que Jesus nos coloca. De fato, é uma mensagem atual e um convite que perdura 2000 anos. Por que Jesus falava por parábolas? Por que ele contava histórias em que muitos ali poderiam compreender e outros tantos ouviriam e nada compreenderiam? Lembremos que Jesus veio numa altura, 2000 anos atrás, em que nós não tínhamos o mesmo grau de desenvolvimento racional, intelectual, familiar que nós temos hoje. Se hoje nós já vemos tudo o que vemos e nos chocamos com determinadas atitudes, com determinados costumes, retornemos no tempo e vamos para uma época em que aquele povo, os hebreus, estavam sob o domínio do Império Romano. O povo, na sua maioria, tinha que pagar tributo a César, pagar tributo a Herodes, pagar tributo ao Sinédrio, muito imposto, não tinham direito a nada. A grande maioria dos irmãos de raça de Jesus eram analfabetos, pessoas simples. Ainda tinha muita, entre as tribos daquela região, havia muita disputa, havia muito preconceito, havia muitos costumes exteriores. Não foi fácil para Jesus ter vindo naquela região. As lutas que Jesus implementou para dizer o pouco que ele disse foram árduas. Tanto é que depois que Jesus desencarna, fundam a Casa do Caminho, tirados os primeiros anos que tinha uma segmentação cristã, em determinado momento conta no livro Paulo e Estevão que a Casa do Caminho se tornou uma casa mesclada entre os ensinos do Cristo e as sinagogas que haviam naquela altura. Então Jesus, ele disse o que a sua época comportava. Pegava exemplos da natureza, dos animais, do dia a dia, porque ele não estava diante de um povo intelectualmente elevado. E o público que frequentava Jesus, que caminhava com Jesus, os filhos do Calvário, eram na sua maioria pescadores, prostitutas, aleijados, doentes, chaguentos. Era quem acompanhava o Cristo. Então, se ele falasse num tom intelectual ou espiritual acima do que ele falou, o grau de entendimento seria ainda menor do que entenderam, comportaram na sua época. E nós vamos ver o item 14 ainda neste bloco. E o próximo, que é um comentário de um espírito amigo, veremos no próximo. Agora está no Evangelho de Marcos. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medides aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. Aqui, André, nós vemos a gravidade da recomendação que Jesus dava aos discípulos. É uma recomendação muito séria, porque ele diz exatamente, em palavras simples, que também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Ou seja, falar com fé, falar com testemunho. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não adianta eu querer ser moralista para com o meu próximo e, na verdade, viver uma vida mesquinha, de vícios.
É preferível não pregar. É preferível não subir num púlpito. É isso que Jesus quer dizer. Por quê? E ele arremata. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á. E ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Então as pessoas não sabem por que sofrem aqui na terra. Nós sofremos porque nós temos um discurso ao falar e uma vivência diferente no cotidiano. Jesus nos alertava da gravidade de nós tentarmos pregar algo que efetivamente nós não vivemos. Olha que interessante, André. Sem dúvida, o alerta de Jesus, o convite de Jesus é a termos uma vida íntegra, lembrando que cada qual estará subordinado às suas próprias decisões, às suas próprias criações, aos seus próprios desafios, e que aqui nós não estamos para disputar quem faz mais, quem faz menos, quem é mais bonito ou não. Nós estamos aqui para exercer um mandato de amor, um mandato de burilamento íntimo, entendendo que cada qual está no seu momento, cada qual está no seu desenvolvimento. Jesus sabia das limitações de Pedro e não deixou de amá-lo, sabendo de antemão que Pedro o negaria. Jesus sabia das quedas que Judas tinha no aspecto material e o sonho que ele tinha da mensagem do Cristo pela força sim implementada na sua altura. Mas Jesus não deixou de lavar os pés de Judas na última ceia. E os demais companheiros, frágeis, com as suas lutas, com as suas dificuldades. Saulo, por exemplo, Saulo foi o primeiro perseguidor do cristianismo, perseguidor ferrenho, levando à morte Estevão, primeiro mártir do cristianismo. E Jesus foi convidar aquele vaso precioso a ser o maior propagador do Cristo naquela época, maior do que... Paulo teve um trabalho de divulgação maior do que aqueles que acompanharam o próprio Cristo. Então, se fôssemos olhar por esse senso moralista, Jesus não poderia contar com Saulo de Tarso, Jesus não poderia contar com este, contar com aquele, contar com Maria Magdala. Olha o trabalho exemplar que aquela mulher teve, abandonando tudo que ela havia e seguindo Cristo e desencarnando com aquelas chagas abertas. Então é uma mensagem sim atual e que é um convite pessoal a observarmos a forma que olhamos e julgamos o mundo. Por isso que nós percebemos que os discípulos abandonaram Jesus no momento derradeiro. Eles foram entender a mensagem depois da partida de Jesus. Aí sim, como diz os jovens, caiu a ficha e eles passaram a entender a real mensagem que Jesus estava passando. Nós vamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco. Estamos pela TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo. Não saia daí, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos, eu não disse? É um breve intervalo. Estamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Que alegria podemos estar com a sua presença, falando de temas tão importantes que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo bloco, nós vamos estudar uma mensagem de um espírito amigo que o André vai falar para nós nesse momento. Verdade, nós já vimos duas passagens bíblicas e agora nós vamos ver o item 15. Um espírito amigo deixou uma mensagem em Bordeaux, em 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina.
Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Então, o que nós podemos aqui compreender neste primeiro parágrafo do Espírito Amigo? Primeiro, que seremos herdeiros do nosso próprio esforço. Aqui na Terra, eu posso herdar de minha família, de meus pais, de meus avós, de meus tios, eu posso herdar uma herança, uma casa, uma poupança, uma propriedade, um comércio, um imóvel. Mas quando falamos espiritualmente, a única pessoa que eu posso herdar algo é de mim mesmo. É a única pessoa. Então, quando eu reencarno, é uma chance a mais que eu estou tendo no livro da minha própria evolução em crescer. Ao que tem se lhe dará. Não estamos aqui falando no aspecto do dinheiro, e sim no aspecto espiritual e moral. Lembremos da parábola do semeador. O semeador foi semeando as sementes. Quando chegou no momento da produção, cresceu forte, robusta e produziu seus frutos. Mas antes de chegar naquela condição, serviu de alimentos para os pássaros, foi queimada pelo sol, nasceu ao lado da erva daninha. E uma outra parábola de Jesus que vem colaborar neste sentido, a parábola do trabalhador, que o trabalhador vai receber. Trabalhador esforçado, trabalhador disciplinado, o trabalhador com afinco, que se dedicou, que obrou o bem, independente se ele diz ser cristão ou não. Chico Xavier dizia que se deparava no mundo espiritual com muitos que não acreditavam numa religião, mas que foram solidários aqui. E que muitos religiosos aqui estavam em frangalhos do outro lado, porque sabiam o que era para fazer e não faziam. Então, o convite de hoje, deste espírito amigo, deste espírito protetor, é um chamamento consciencial a despertarmos a responsabilidade que a nossa existência nos confere no dia de hoje. Vamos ler agora o segundo parágrafo. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações, procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseira, injustas palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. Então, como nós já comentamos um pouco dessas parábolas no primeiro bloco, aqui vem o Espírito definir para nós que nós somos, muitas vezes, cegos e surdos. Realmente isso é uma verdade.
nós não temos a capacidade, muitas vezes, de raciocinar. Por quê? Porque nós não temos o hábito de ler. É interessante que o Espírito fala um outro ponto importante. Nós temos que aprender pela alma. O que quer dizer isso? Porque nós, por exemplo, somos de escolas religiosas que nós vamos assimilando aquilo que é dito pelo pastor, pelo padre, pelo dirigente espírita. Não nos damos o prazer de verificar se aquilo é verdadeiro e saímos proliferando aquilo como uma verdade, sem sequer uma análise mais profunda se aquilo é verdadeiro ou não. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus tinha razão quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é Paulo que nos define, numa das suas cartas, uma das mais belas dissertivas que explica essa situação. Paulo diz: verificais tudo e retendes o bem. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos é permitido. Ou seja, conhecimento, buscar informações, ver até que ponto que aquilo que nós estamos aprendendo é correto, se não tem disfarce, se não tem ignorância. É muito importante nós aprendermos com a alma e não apenas com o intelecto. E o último parágrafo: o filho que não cultiva o campo, que o trabalho do pai conquistou, para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo, por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança que nele atira. Confiante, a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeia a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. O Espírito amigo pergunta: olha, quem é o responsável? O pai ou o filho? O filho herdou do pai, pelo esforço do pai, pela dedicação do pai. O filho herdou aquela propriedade, aquela oportunidade de trabalho. Porém, o filho é preguiçoso, o filho é indisciplinado, o filho não tem o mesmo amor que o pai tinha, e o filho permitiu que aquele campo que outrora era bonito se tornasse um reduto das ervas daninhas. Quem é a culpa? Do Senhor? Do pai? Não, do filho, que não teve a capacidade de cuidar o que o pai deixou com tanto esmero, com tanto amor, com tanta dedicação. Então aqui ele explicando, quando Jesus tira: aquele que tem não soube usar, retirará. Não é que o Senhor vai retirar, o próprio Espírito, não sabendo usar a sua inteligência, não sabendo usar as suas potencialidades, ele próprio tira de si,
grandes possibilidades. É interessante nós notarmos que aqui também é uma parábola. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver. Por quê? Porque o Espírito vem falar para nós uma coisa que acontece todos os dias. Um pai que sempre gradeou a terra, sempre conquistou recursos financeiros em cima da terra, um belo dia passa para o filho. E o filho deixa a erva daninha crescer. E o filho começa a reclamar do pai, dizendo que o culpado era o pai, sendo que o culpado era ele mesmo, que nunca se esforçou para acompanhar o pai, para ver o que o pai fazia, como o pai dirigia aquela obra, para que ele pudesse dar continuidade. E aqui também tem a falha do pai, que poderia ter desde pequeno trazido aquela criança para perto dele, para dar-lhe as primeiras instruções, permitindo que ele se apaixonasse pelas terras. A grande verdade é que nós somos ociosos, acomodados. Nós temos o hábito de reclamar. Preferimos reclamar de Deus, de Jesus e de todos, mas é muito difícil nós assumirmos que o grande erro está em nós mesmos. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Muita paz, muita luz a todos, uma boa semana e até o nosso próximo encontro.